Boa noite a todos, né? Prazer estar aqui novamente no SEAC Rio de Janeiro, né? Com tantas pessoas queridas aí, de tantos anos trabalhando junto, né? Eu acho até, Ricardo, que a 936 a gente conversou bastante na última vez que eu já tive aqui, né? Ela foi convertida na Lei 14.020, né? E mudando o patamar de salário para as empresas fazerem acordo individual. Então, agora, o acordo individual para as empresas que faturaram até 4 milhões e 800 ano 2019, o teto para fazer acordo individual é de R$ 2.090, e para as empresas com faturamento abaixo de 4 milhões e 800 ano 2019, igual ou menor, né, passou a ser, manteve aquele 3.125, que era a redação original da medida provisória. Então, talvez a maior mudança na medida provisória, em relação ao que é o cerne da medida provisória, que é o bem, né, que é a suspensão dos contratos de trabalho e a redução de jornada com o governo pagando parte desses valores, a principal mudança é essa, é o patamar de teto que você vai poder usar para entrar no programa. Então, para vocês, vocês vão se enquadrar nesse teto de 2090. Não vejo muito problema para a área de AC e conservação, porque não é o nosso teto, mas vai continuar podendo fazer os acordos individuais. Para acordo coletivo, qualquer valor de salário, acordo com convenção coletiva, qualquer teto de salário pode se enquadrar no bem. Mas para acordo individual tem essa limitação que ela está vigente a partir do dia 6 de julho. Então, a partir de 6 de julho, os acordos que foram celebrados têm que ser com base na 14.020, não mais na 936. Mas o que foi feito com base na 936, na própria lei de conversão, está previsto que vai ser mantido. Então, todo mundo que tinha teto acima de 2.090 até o dia 6, na celebração desses acordos estão convalidados sem problema nenhum, do ponto de vista jurídico, porque essa convalidação ficou, inclusive, escrita textualmente na lei 14.020, que é o projeto de conversão. Mas eu acho que o que é mais que aconteceu essa semana e que a gente estava esperando aí, com muita esperança de que saísse, confesso para vocês que saiu com um prazo menor do que era o nosso pedido, né? O bem programa que junta a suspensão e a redução, ele tinha previsão de 90 dias. Esses 90 dias, você podia usar 60 dias de suspensão e mais 30 de redução, ou um mix dos dois, mas sempre tendo teto de 60 dias de suspensão. Com a edição do decreto, esse programa foi prorrogado por mais 30 dias. Né? Então, tinha os 90 iniciais, agora mais 30 passou para 120. Só que a grande maioria das empresas já usaram esses 90 dias anteriormente. Então, esses 30 que vão poder ser usados agora, para quem já usou, né, vai poder fazer eleição entre a suspensão e a redução de jornada, mas só são 30 dias. Então, quando você vislumbra a possibilidade de mais 60 dias de suspensão, você vai poder fazer isso se você não usou a redução em nenhum momento. Quem já usou a redução não vai poder usar a suspensão, mas os 60 dias de suspensão, mas só 30. Mas, em contrapartida, do decreto também trouxe uma possibilidade que não existia na medida provisória. Essas suspensões, elas vão poder ser fracionadas. Não é o caso aí do Rio de Janeiro, que não aconteceu isso ainda, né? Mas muitos estados estão abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Então, cria uma inconstância em relação a isso. E nós temos até no estado de Goiás uma situação inusitada, que abre 15 dias e fecha 15 dias. Então, com essa mudança que veio no decreto, que pode ser fracionada a suspensão, então você vai poder fazer, quem tiver essa dificuldade vai poder usar isso. Lembrando que agora o programa vale 120 dias por empregado. Então, você pode fazer 120 dias por empregado, descontando o que você já usou para poder usar essa prorrogação dos mais 30 dias, que pode chegar a 60 se você não usou o programa todo anterior. Até quando vai usar esses 120 dias por empregado? Até 31 de dezembro de 2020, com um senão que foi colocado no decreto. Essa prorrogação vale até quando tiver orçamento. Qual é o orçamento desse programa? É de 48 bilhões. Nesses 3 meses que ele foi implantado, foi gasto 12 bilhões. Então, ainda tem um saldo aí grande para ser usado. Mas, de qualquer forma, como tem esse limitador com base no orçamento, porque pela redação do texto do decreto, você pode usar isso até
o mês de dezembro. Então, eu posso colocar alguém em suspensão no mês de dezembro, mas naquele momento vai precisar do orçamento. Por enquanto, o orçamento está bem tranquilo, como eu acabei de falar para vocês, tem quase 30 milhões ainda de saldo nesse orçamento, né? Mais de 30 bilhões. Então, está tranquilo, mas pode ser que aconteça alguma coisa nesse interim, né, que se use muito antes de dezembro. Então, quem deixar para usar no final pode ter esse problema. Mas pode ser usado até o dia 31 de dezembro sem problema nenhum. Outra limitação é que no próprio texto da lei diz que o Ministério, por meio de portaria, pode fazer as regulamentações para a implantação desse decreto. E o Ministério, ainda sob os auspícios da 936, diz que só quem poderia entrar nessa suspensão de contratos de trabalho ou na redução de jornada é quem foi admitido até o dia 1º de abril. Então, essa portaria ela ainda continua vigente, porque eu já tive várias consultas de pessoas que contrataram depois de 1º de abril e queria colocar na suspensão agora. Ainda não tem essa premissa, precisaria mudar essa portaria, né? Neste momento, as suspensões seriam só a partir de 1º de abril. Enquanto não modificar essa portaria, ainda tem essa limitação, e essa limitação existe no programa do Web Empregador, quando você for fazer o registro do empregado. Muito importante. Quando for usar essa prorrogação que saiu no decreto agora do dia 14, há que se fazer novos acordos. Não vários acordos anteriores, tem que se apresentar um novo acordo. E lembrando que o texto da lei prevê o seguinte: quando você vai fazer o acordo individual, você tem que falar para o empregado com 48 horas de antecedência. Então, vocês precisam respeitar essas 48 horas. E aí, por exemplo, nesse momento, quem informou ontem, que foi o dia da publicação do decreto, esse empregado começaria a entrar na suspensão, na nova período de suspensão de redução de jornada a partir do dia 17, a partir de sexta-feira. Que aí cumpre quarta e quinta, que são as 48 horas que são necessárias. Então, é importante vocês verem isso direitinho no departamento pessoal, porque não é uma prorrogação do acordo anterior, é um novo acordo. Então, precisa ser feito um novo acordo, dando essas 48 horas de antecedência para colocar o empregado no regime de suspensão ou de redução de jornada por mais esse período que foi feito na prorrogação. Acho que da medida provisória isso é mais importante. São duas coisas que eu queria salientar em relação à conversão da minha MP 936 para a Lei 14020. Tem 2 artigos, tem algumas outras modificações, mas 2 artigos chamam muita atenção. Um é um artigo que já diz, e isso já está também no Estatuto do Portador de Deficiência, é que nesse período não pode haver demissão de pessoas com portadores de deficiência. Não poderia ser feito isso, salvo justa causa ou pedido de demissão, que não se enquadra nessa premissa. Mas não pode ser feita demissão. Essa demissão dos portadores de necessidades especiais, então, ela já prevê lá no estatuto deles que também, quando você demite, você tem que substituir. Mas, nesse momento, não é possível a demissão desses portadores, até dia 31 de dezembro. Outra situação muitas empresas usaram o artigo 486 da CLT, que trata de ato do príncipe, que são quando você tem fechamento de frente de serviço ou fechamento das suas atividades por determinação do Poder Executivo ou do Legislativo. Então, os decretos ensejaram o fechamento de frentes de serviço ou de algum tipo de empresa, eles não vão poder ser usados para aplicação do ato do príncipe previsto na CLT. O que esse ato do príncipe possibilita? Possibilita que, em relação ao FGTS, você tenha aquela redução que passe de 40% para 20%. Não é possível fazer isso, que está previsto na 14020, que esses decretos que paralisaram atividades nesse momento, ou paralisaram as frentes de serviço que vocês, como atividade meio, participam dessas frentes de serviço, você não vai poder argumentar contra o 486. Isso também já era uma posição que eu tinha passado para vocês, que eu não via o enquadramento, né? Essa minha posição de não ver o enquadramento é a mesma posição que tem o TST, não teria enquadramento porque é uma questão sanitária, ele não está fazendo ao livre-arbítrio, ele está fazendo porque tem uma questão sanitária e uma decretação de pandemia no mundo inteiro. Então, eu não achava que tinha esse enquadramento, mas agora saiu textualmente no texto da 14020 que não pode se usar o 486. É claro que, como a lei foi publicada no dia 6, quem fez isso antes do dia 6 vai estar sujeito à discussão judicial e não tem aplicação da lei, né?
mas já tem um posicionamento do TST em todas essas lives que eu tenho participado com os ministros durante esse período de pandemia, de que realmente não há esse enquadramento, e que também já era uma posição minha logo lá desde o início, quando a gente começou essa discussão em março. Outro ponto que eu acho que é importante, muito importante, que saiu ontem, é a portaria de 6665 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, porque ela suspende uma portaria muito antiga que dizia que se você demitisse o empregado e recontratasse ele em 90 dias, seria dado fraude ao contrato de trabalho e você teria que pagar esse salário dos 90 dias ou um período menor que você fez esse afastamento. Nesse período de pandemia foi suspensa essa portaria, então quem fizer a demissão e a readmissão em tempo menor do que 90 dias não vai ter a declaração de fraude ao contrato de trabalho, isso vai ser viável, vai ser possível. E, inclusive, recontratar com um salário menor, desde que isso exista previsão em convenção coletiva ou acordo coletivo. Mas pode, inclusive, com redução de benefício e redução de salário. Não precisa voltar nas mesmas condições, mas isso só com base em negociação coletiva de trabalho. Não pode ser através de acordo coletivo, você fazer essa contratação e recontratá-lo com valor menor. Eu acho que isso é muito importante. Nós tivemos aí muitos profissionais que, com as demandas das empresas reduzidas, foram demitidos nesse período, pessoas muito especializadas, e que você vai poder recontratar, se for necessário, se a gente tiver uma retomada esperada para o mês de setembro, né? Então, você vai poder cumprir, ficar tranquilo em relação a esses 90 dias. Outra situação é a portaria conjunta da Procuradoria-Geral da Fazenda, juntamente com a Secretaria Especial da Receita Federal, que ontem também foi publicada, prorrogando as certidões válidas, né, por mais 30 dias. Lembrando que essas certidões elas foram prorrogadas lá no mês de março, tá? No 20 de março, que está nessa MP 927, já criou essa possibilidade. Ela já se prorrogou. Então, quem está com a certidão de março válida, né, ela se mantém válida até agora, e mais 30 dias agora para frente, até o mês de agosto. Aí há a possibilidade de sair, se a 927 for aprovada hoje no Senado, ela está neste momento em votação, né? Se ela for aprovada no Senado, lembrando que ela vai perder a sua vigência no domingo, então ela tem que ser aprovada essa semana no Senado e ir para o presidente da República. Se a gente for aprovada no Senado, há a possibilidade de fazer novas prorrogações das certidões que está previsto na 927. O relatório que está para ser votado hoje no Senado não é um bom relatório, né? Ele tem, inclusive, problemas de constitucionalidade, porque ele prevê a redução da hora extra de 50% para 25%, e isso é uma matéria constitucional, não pode ser ordinária, que é o caso da medida provisória 927. Então, ele tem problemas no relatório, mas ele está sendo posto em votação, nós vamos ter que aguardar como é que vai ser essa votação. Aí, das medidas trabalhistas e essa em relação à certidão, eu acho que essas seriam os assuntos do momento, né? E a gente aqui querendo muito que a 927 seja aprovada, porque ela trouxe uma série de medidas que foram usadas para as empresas para equalizar as relações de trabalho nesse momento. As férias individuais, com você pagando não anteriormente, né? Não com 48 horas de antecedência, mas no 5º dia útil do mês subsequente. 1/3 de férias podendo ser pago junto com a parcela do 13º e não na época da dação das férias. O banco de horas, que você pode fazer esse banco de horas, esse sindicato lá, e usufruir desse banco de horas durante 18 meses, né, contados do final da pandemia. Então, tem uma série de medidas que foram adotadas pelas empresas que precisam da convalidação da 927 para que realmente sigam sendo implantadas até 31 de dezembro de 2020. O Ricardo falou de 2 medidas que eram medidas relativas a crédito. Agora, nesse momento, depois da 927, vai ser votada no Senado a 9. O relatório dela sair, inclusive lendo já aqui para a reunião. Ele acabou de sair e ele traz uma perspectiva boa. Essa 944 é aquela que fala do financiamento da folha, que é o crédito mais barato que você tem hoje no mercado. Ele está chegando a 3,5 ao ano. Só essa folha para você financiar a folha maio e junho. Então, essa medida provisória que está sendo aprovada hoje no Senado, que já foi aprovada na Câmara, ela prevê um espaço maior, para que você faça mais 2 meses, possa fazer mais 2 meses desse crédito de financiamento da folha.
e realmente com o menor juro que a gente já teve no Brasil. Eu não me lembro depois da Constituição de 88 ter um juro de 3,5 ao ano, não tem esse juro, né? Então é um dinheiro barato, mas ele só serve para financiamento da folha nesse momento. Se for aprovado o texto da 944 que passou na Câmara, isso vai ser possível para financiamento de dívidas trabalhistas. Dívidas trabalhistas já consolidadas, quer dizer, já com trânsito julgado, ou dívidas trabalhistas que foram feitas acordos em relação a ela, com um teto de R$15 mil por processo. Mas é um dinheiro, como eu falei para vocês, que vai ficar muito barato com esse 3,5 ao ano. Você tem uma carência de 8 meses para começar a pagar e 36 meses para quitar o empréstimo. Então, a condição desse financiamento da Folha, desse programa de financiamento da Folha, ele é diferenciado. E esse dinheiro não passa pela empresa, ele vai direto para as contas dos empregados. Então, é um crédito barato que você pode fazer isso. E quando for para a negociação de dívida trabalhista, se você pegar um empréstimo, você também tem que informar o processo, porque vai ser depositada na conta do empregado ou do ex-empregado que esteja com a dívida trabalhista. Então, vai ser depositado direto na reclamatória até esses R$15 mil. A outra medida provisória é a 975, ela foi votada na Câmara, não tem previsão para votação do Senado, mas ela é o que trata do Fundo Garantidor de Investimento, que funciona para as empresas de médio porte, que são aquelas que tiveram faturamento até R$300 milhões em 2019, e esse Fundo Garantidor, ele garante até 85% da dívida do empréstimo. Então, se conseguir 85%, porque é até 85%, então vai depender isso da gestão financeira, né? É até 85%, e a empresa só teria que fazer a garantia de mais 15%. Esse crédito ele não vai ser barato, como é o da financiamento da Folha, desse de 3,5%. Nós temos ainda os bancos de varejo, eles não ainda implantaram o FGI, porque eles estão esperando a aprovação da medida provisória na Câmara e no Senado. Mas nós temos bancos como o Banco Safra e o próprio BNDES, que já estão fazendo os empréstimos com base no FGI, e os juros no Safra, ele está saindo em torno de 9% a 10% ao ano. Ainda é um juro mais baixo do que a gente tinha nos anos anteriores, mas é em torno disso que é o que a gente tem de notícia em relação ao Safra, que já está implantando o FGI. E também com a carência, você tem a carência de 6 meses, 36 meses para pagar, então também é uma outra possibilidade para as empresas tentarem fazer aí capital de giro. Esse pode ser para capital de giro diferente do outro, que seria só para financiamento de folha de dívida trabalhista. Eu acho, Ricardo, que num apanhado aí rápido do que é o está no... Eu gostaria de levantar uma questão, Lília, que foi dúvida minha, você esclareceu na reunião da FEBRAC, possivelmente é dúvida de outros, é que nós tivemos alguns trabalhadores nossos cujo período de 60 dias de suspensão terminou e ficamos esperando a publicação do decreto. Então, algumas empresas, como a minha e possivelmente outras, pegaram esses trabalhadores que não havia ainda a disponibilidade de trabalho para ele, colocamos ele em redução de contrato de trabalho, né? por 30 dias mais. Agora que foi publicado o decreto, pelo que você me explicou, nós podemos, com 48 horas, avisar ao empregado que está suspenso aquela prorrogação de 30 dias da redução, desde que tenha sido cumprido pelo menos 10 dias, não é isso? E, a partir daí, mudar ele de redução para suspensão, limitado aos 120 dias. Eu não sei se me fiz claro para todo mundo, mas eu expliquei para você, conversei com você, eu gostaria que você explicasse isso melhor para todo mundo. Bom, gente, como o Ricardo falou, vocês podem estar nesse momento no meio de um benefício, né, que seria o benefício da redução nesse momento. Então, como é que você faz para converter esse benefício na suspensão? Você tem que avisar o empregado com 48 horas de antecedência que você quer converter esse benefício, assinar um novo acordo, né,
Ricardo, lembrando que isso é um acordo individual entre a empresa e o empregado, mas precisa ser um acordo, né, presidente? Por mais que a gente convoque, ele não é obrigado, mas ele tem que assinar algum documento fazendo esse acordo. E aí você pode avisar com 48 horas de antecedência que vai fazer aquela modificação. Aí você tem que entrar no empregador web, fazer o registro dele na data que ele começa a suspensão e cancelar o registro em relação à redução. Então, você na metade do mês, um período você pagando a redução e no outro período com a suspensão desse contrato. Se a redução foi total, né, Ricardo, que chega naquela casa dos você pagando 30%, né, e o governo pagando mais 70%, vai dar uma diferença grande de um para o outro. Mas se for menos redução, talvez não dê. Mas já é compatível para a empresa. E aí você precisa ver se você vai deixar ele em suspensão só até o final do mês, que é possível também, desde que você respeite, como eu falei para vocês no início. Hoje podem ser fracionados os períodos de suspensão, mas o menor período que você pode fracionar é de 10 dias para cima. Então, você pode fazer, por exemplo, 3 suspensões de 10 dias, se é possível. Ou você pode colocar inteiro nos 30 dias, que é o prazo máximo dessa suspensão. E se você já usou os 90 dias do bem, vai ser o que você vai poder utilizar agora nessa prorrogação também, que seriam mais 30 dias. Então, é possível, sim, fazer a conversão do regime sem problema nenhum. Nós estamos em assuntos gerais e eu quero fazer um pedido a todos que estão aqui presentes, que devem saber que, eu vou abrir meu computador aqui, que na sexta-feira vence a contribuição confederativa patronal, que são 2 pisos da categoria de acordo com a nossa convenção. Eu peço a gentileza que todos deem atenção a esse assunto no pagamento dos 2 pisos, 2 pisos da categoria para atender a convenção coletiva contribuição confederativa patronal. O sindicato está numa fase de precisar aumentar seus recursos e estamos fazendo de acordo com a nossa convenção. Então, eu faço um pleito que todos tenham atenção com esse pagamento na sexta-feira agora. Não é nenhum valor absurdo, R$ 2.600, mais ou menos, por empresa.